Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes que nos acompanham semanalmente ou aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Este é o programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo levar o Evangelho segundo o Espiritismo aos lares e aos corações, nos moldes daquela reunião semanal proposta pelo movimento espírita, em que reunimos a família ou fazemos individualmente para não só estudar o Evangelho, mas para nos equilibrar, pedir vibrações por nós mesmos, pelos nossos parentes, criar aquele momento de sintonia com a espiritualidade, conosco mesmo, em nossos lares. Então, estamos aqui hoje, nós faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, quem já quiser pegando o livro, no capítulo 17, item 7, vamos falar do dever, e a gente já está adiantando isso, porque a página inicial, todas as nossas leituras são ligadas ao tema principal, né? Então vocês vão perceber essas ligações, né? E participando do programa de hoje, temos aqui presente na gravação esse que vos fala, João Menezes, meu pai, Lidiane Barreto, e participando também à distância, porque ainda não estamos em estúdio, nossa companheira Cléa Nonato e Jane Shank. Então faremos aqui a leitura da nossa página inicial, preparando para o nosso culto. Então a mensagem de hoje está contida no livro Convites da Vida, que foi um livro ditado pelo Espírito João de Ângelo ao médium Divaldo Pereira Franco. E todas as mensagens começam como convite, né? Então hoje é convite ao dever. Está baseado numa frase de Jesus contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é aquele capítulo que vai falar do Sermão do Monte, né? Sede, pois, vós outros perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como diretriz de segurança, qual dínamo propulsor do progresso, semelhante à resistência contra os desequilíbrios, o dever se encontra esculpido como fator preponderante em todo o ser que pensa. Desnaturá-lo ao suborno da ilusão, compuscá-lo face às injunções constitutoras, desconsiderá-lo ao império da anarquia, é descer psiquicamente aos subníveis da humanização. Deserta o homem porque lhe faltam os implementos da coragem, estimulados, dizem, pela preponderância da perturbação que graça generalizada. Angustiam-se outros, descoroçoados, ante a vitória do desvalor e da astúcia, contemplando os insucessos contínuos da honra e da honestidade. Esmorecem os menos temperados na forja da fé, porque fatores negativos da distrofia social se sobrepõem aos líquidos esforços da abnegação. Equívocos, porém, não constituem regra. Sempre são exceções às normas, da mesma forma que as sombras não podem construir realidades graças à própria essência de que se vitalizam. O dever, inerente a todos os homens, é manifestação da divina lei, consubstanciando os objetivos da vida inteligente na Terra. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Mesmo que na aparência esteja do lado errado, desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito, não te aflija. Consciência é a presença de que ninguém conseguirá despojar. Não importa que os outros desconheçam os erros que haja cometido ou as ações nobres praticadas. O essencial é que o saibas. O engano passa, mas o dever retamente exercitado fica. A Bruna,
se dilui, enquanto permanece a claridade e o sol como estados naturais da vida. Descontrai-te, portanto, e atende aos teus deveres morais, atuante na comunidade em que vives com a alegria do semeador, que antevê a semente submissa à glória do campo, coroado de novos e abundantes grãos. E assim, Senhor, conscientes do nosso dever de levar adiante essa mensagem do Evangelho, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa. Abençoa cada lar que nos acompanha, cada coração que nos ouve e que recebe esta mensagem como a terra fértil, que falamos alguns programas atrás, onde será plantada e irá germinar a semente do amor do Cristo. Que essa semente brote também em nossos corações e que cada dia floresça mais através da nossa rega constante, do nosso trabalho, do nosso cumprimento do dever. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ao estudo. O capítulo é o 17. Sede perfeitos. A lição do item 7, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão, derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É muito interessante, não é? Falar sobre o dever. Aí está a lição. Não é preciso que alguém venha nos dizer que estamos faltando com o dever, pois a nossa própria consciência nos condena. Através do nosso proceder, percebemos que estamos errando. Então, procuremos consertar o erro. Quando diz no Evangelho que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros, há várias maneiras de entender este dever. O dever de pais para filhos, relação entre marido e mulher, patrão e empregado, assim por diante. Então, vamos procurar agir corretamente, sempre procurando consertar o erro. Muita paz a todos. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho e está nas instruções dos Espíritos. Nós
Temos aqui, né, na mensagem de Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou, dizendo o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Eu achei interessante esse parágrafo, quando o Lázaro fala que Deus nos criou todos iguais para a dor. Aí se a gente lê só essa frase, parece que Deus é sádico, né? Criou todo mundo para sofrer, mas depois ele explica por que ele falou isso. Porque se nós não sentíssemos dor, nós não saberíamos que a dor é ruim para o nosso semelhante, né? Então a gente não estaria impulsionado a não fazer com que o próximo sentisse dor. Então a gente sente na pele para que a gente saiba o que é ruim, o que a gente não quer para o nosso próximo. Se a gente não quer para a gente também não pode desejar para o nosso próximo. Uhum. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Vou repetir. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. E lembra aqui que no início da mensagem, Joana de Ângeles nos diz: como diretriz de segurança, qual dínamo propulsor do progresso, semelhante à resistência contra os desequilíbrios, o dever se encontra esculpido como fator preponderante em todo o ser que pensa. Aí nós nos reportamos naquela questão 621 do Livro dos Espíritos, em que foi perguntado onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos responderam na consciência. Uhum. Então, como dever, em certo momento, é sinônimo de trabalho, então a gente pode colocar aqui o dever como também uma das leis naturais, já vem esculpida na nossa consciência. O dever é aquilo que a gente faz sem que ninguém precise mandar, né? Porque quando a gente faz alguma coisa porque está cumprindo uma ordem, é uma obrigação, né? O dever é aquilo que a gente faz porque sabe que tem que fazer. A diferença é essa, é a nossa consciência que nos impulsiona ao dever. E eu só queria lembrar que, de modo geral, as pessoas gostam de culpar os outros sempre por alguns insucessos que são nossos, pelas nossas atitudes, né? E um deles é exatamente em relação ao dever. Porque existe uma frase que é histórica, né? Que segundo os historiadores brasileiros foi dita em plena batalha, lá na Guerra do Paraguai, né? Seu autor é o Almirante Tamandaré, que ele, para incentivar os seus comandados, no comando do seu navio, ele gritou em determinado momento: brasileiros, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. Então, se cada um cumprisse com o seu dever, o mundo seria uma maravilha, já estaríamos num plano de regeneração há muito tempo. Só que, de modo geral, a gente quer que o outro cumpra o dever, mas nós, de modo geral, se pudermos, nós escapamos sempre do cumprimento dos nossos deveres, que não são obrigações, como o João lembrou, né? Aquilo que a gente deveria fazer espontaneamente, por hábito, porque isso está inscrito na nossa consciência. Aí eu parei aqui logo no início, porque achei muito importante, né? Mas Lázaro diz o seguinte: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. Então, essa frase aqui, né, que até está em destaque do Evangelho, é muito importante, né? Que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É aquele grande mandamento que Jesus nos legou, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e a próxima como a si mesmo, né? É o bem comum, né? E aí eu lembrei agora daqueles engenheiros japoneses que se voluntariaram para desligar o reator daquela usina de Fukushima quando houve o acidente, né?
sabendo que eles poderiam morrer ou ficar com severas sequelas da exposição à energia nuclear, né? Mas eles se propuseram por esse amor à humanidade, ou seja, eles amavam as criaturas mais do que a eles mesmos, né? Então, eles se sentiram no dever, eles eram engenheiros mais experientes, eram os mais antigos, né? E um deles até falou assim: eu quero que os mais novos não passem por isso, principalmente os que ainda não foram pais, para eles terem a oportunidade de terem filhos, né? Porque aquela exposição à radiação poderia deixá-los incapacitados de serem pais. Então ele, que já era mais experiente, já tinha tido seus filhos, né, se propôs a ir no lugar dos mais novos para fazer. E isso é o cumprimento do dever, né? E também tem um outro exemplo, aqueles mergulhadores, naquele fato que ocorreu, né, dos grupos de meninos ficarem presos numa gruta, né? E também os que foram retirados de lá foram todos voluntários. Ninguém foi contratado pelo governo, né? Foram todos voluntários que foram para lá para ajudar naquele resgate. E um deles perdeu a própria vida, né? Ou perdeu não, né? Doou a própria vida pela causa da salvação, da recuperação dos demais. E segundo Jesus, ele ganhou a vida. E aí continua com uma frase que também é muito bonita: o dever é o mais belo laurel da razão, ou seja, é o coroamento da razão, né? O dever é aquele coroamento, aquela coroa de louros da razão. Descende desta, da razão, como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o dever é filho direto da razão, ou seja, à medida que o homem, o ser humano, desenvolve a razão, a consciência, né, o discernimento, a capacidade de pensar, ele sente a necessidade do dever, não é a obrigação, é a necessidade. Ele se sente impelido a cumprir o seu dever. Aí termina Lázaro dizendo: o dever cresce, irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça em seus próprios olhos. E é interessante que Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, na realidade não foi bem assim, porque Lázaro não estava morto, porque Jesus não veio derrubar as leis, ele próprio fez essa afirmação, né? Ele veio dar cumprimento às leis. E se Lázaro estivesse morto e Jesus tivesse restituído a vida, ele estaria contrário às leis, né? Então Lázaro estava num estado catalético, que era comum, e até hoje algumas pessoas já está comprovado que foram sepultados porque estavam nesse estado, né? Até é interessante que a Amélia Rodrigues tem um livro que ela fala sobre Lázaro e fala exatamente isso, né? Que como Lázaro estava vivo, só estava, pelo menos, dormindo, né? Ele foi capaz de ouvir como espírito a voz do mestre dando a ordem de ele sair. Então ele levanta, acorda, levanta-se e sai da sepultura. Que na época não era como hoje, cavado no chão, era grutas, né? Eles colocavam numa gruta e colocavam uma pedra na frente, uma ou mais pedras, dependendo do tamanho. Lázaro, então, é o exemplo dessa relação de dever, porque depois ele retorna como espírito e acreditamos que entre a encarnação lá como Lázaro, ao tempo de Jesus, em 1863, quando ele disse essa mensagem, ele deve ter tido outras encarnações, mas ele manteve o nome dele anterior para que a gente soubesse que espírito era. Né? Mas é muito importante essa mensagem, porque, como eu falei, de modo geral, o ser humano está longe de cumprir o dever. E aí eu lembro novamente aqui a mensagem de Joana de Ângeles, quando ela diz: o dever inerente a todos os homens, né? Que ela generaliza, né? O dever inerente a todos os homens é manifestação da divina lei, com substância dos objetivos da vida inteligente na Terra.
que a gente possa pensar bem e ver, né, quais são os deveres que cada um de nós tem negligenciando. Principalmente aí, eu vou falar como pai, que nós temos o dever de educar nossos filhos. Isso é uma missão que Deus nos outorgou e que seremos responsabilizados por aquilo de errado que os filhos fizerem. Até certo ponto é lógico, porque às vezes o pai faz tudo que é possível, mas frente a ele como filho, um espírito extremamente rebelde. Então nada é geral, tem algumas exceções também que a gente não pode esquecer. Então que possamos, como meu pai acabou de falar, primeiramente perguntarmos a nós mesmos, a nossa consciência, qual é o nosso dever, né? Hoje em dia tem se usado muito a palavra propósito, que é semelhante, né? Qual é o nosso propósito nessa encarnação? Por que estamos aqui? O que viemos fazer? Qual é a nossa contribuição para o mundo? Seja ela dentro do lar, no nosso ambiente de trabalho, como espíritas, buscar descobrir realmente o nosso dever e colocá-lo em prática, né? Como eu falei, isso é aquela atividade que ninguém precisa falar para a gente que a gente tem que fazer, porque nós é que sabemos. Então o dever é aquele trabalho individual que cada um sabe que tem que fazer e por isso é um dever, né? Então que possamos buscar conhecer o nosso dever, nosso propósito nessa existência, para que possamos sair daqui como a meta cumprida da nossa encarnação. Vamos passar a leitura de uma poesia que será feita pela nossa companheira Jane. Espero que todos tenham gostado do nosso programa. Leremos a página do livro Ramalhete de Flores Espirituais, de Guiva de Freitas Teixeira Oliveira, pela Minas Editora. É uma poesia intitulada Do Dever. Da lembrança de 1000 dores que na vida padeci, nenhuma dói quanto aquela do dever que não cumpri. Ontem, página dobrada no livro que a vida escreve. Hoje, hora abençoada de fazer o que se deve. No dever a se cumprir, para um fato atenta bem, de nada adianta exigir, cada um dá só o que tem. Felicidade onde for é um dom indefinido que principia, a rigor, na paz do dever cumprido. Felicidade na terra só se alcança, a meu ver, à medida que se serve além do próprio dever. A tarefa bem cumprida, mesmo ao preço de 1000 dores, deixa a estrada percorrida toda coberta de flores. Jesus Divino e Amorável Mestre, ao final do nosso programa, queremos te agradecer pela oportunidade de falarmos do teu Evangelho, das tuas lições, a todos aqueles que estão sintonizados conosco neste momento. Abençoa, Senhor, cada lar, principalmente, Senhor, envolvendo aqueles que estão enfermos, mas também, Senhor, te pedimos por aqueles que não estão cumprindo devidamente os seus deveres, principalmente na questão da paternidade com os filhos. Que esses pais, Senhor, possam despertar e ainda, Senhor, procurar conduzir a vida dos filhos dentro dos padrões morais que tu nos ensinas. Obrigado por tudo, que a tua paz possa envolver todo o nosso planeta, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.